Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro Ave Cristo. Estamos iniciando agora a segunda parte do livro, então estamos no capítulo 1, intitulado Provas e Lutas. Vamos lá. Estamos agora no ano de 250 depois de Cristo, né? Depois dos últimos acontecimentos aí que nós vivemos. Nós vamos encontrar a família do Tassiano, né? Casado agora com Helena e já com duas filhinhas, a Lucila e a Blandina. Blandina que é a mais novinha, a filha caçula dos dois. E aí depois, né, da morte do Quinto Varro, nós vamos ver que Tassiano, ao descobrir, né, toda a história do passado, as tramas de Vetúrio, a gente vai ver que ele está muito afastado do seu padrasto e as festas, todas aquelas celebrações de antigamente, elas não estão acontecendo mais. A gente vai ver uma mudança no estado da família e um certo afastamento de Helena e de Tassiano. A gente encontra também, que é muito importante, uma grandíssima afinidade, um amor muito profundo entre Blandina, a filhinha mais nova, e o Tassiano. Os dois ficam muito juntos, têm muitos passeios, muitas conversas interessantes, apesar da pouca idade da filha. Eles têm essa ligação muito grande. Ele tem um grande trabalho ali na sua vida social, né, como líder ali de sociedade, enfim, mas as grandes posses da família, na verdade, elas são mais ligadas agora com Helena, né? Por causa da sua proximidade, obviamente, com seu pai, que é o verdadeiro dono de tudo. Então, à distância, eles vivem em Lyon, à distância ele comanda, gerencia, opina, influencia muito na vida do casal, né? Dos dois, nas decisões. Então, ele se sente um pouco assim com vontade de ter sua própria chácara, tomar suas próprias decisões na sua vida. Então a gente vai encontrar essa situação. E o Vetúrio, ele envia um grego ali, amigo da família, que é o Teódulo, para ajudar, né, nas diretrizes, nas tomadas de decisões ali da família, ali da fazenda deles e tal. Então ele fica amigo de Tassiano, mas ele fica muito mais próximo de Helena. Eles têm mais ou menos a mesma idade ali. Então esse Teódulo vai ser uma pessoa importante, porque a gente vai ver uma aproximação muito grande dele com a Helena. Isso vai repercutir algumas coisas aqui depois. É, Falando dessas decisões que o Opílio Vetúrio vai tendo, né, na família, ele decide, né, que o Galba, que é o filho, o outro filho dele, que tinha ficado lá, mas ele não havia se casado ainda, ele se envolvia com muitas festas, com muita bagunça ainda, apesar de ainda já mais velho, né? Mas ele decide casar o Galba com a sobrinha dele, com a Lucila, quer dizer, com a filha de Helena. Um costume muito estranho para nós, né? Um tio se casando com a sobrinha, mas para aquela época provavelmente era mais comum esse tipo de relação, de situação. Então o Opílio sugere isso, a Helena acha uma excelente ideia para manter todas as riquezas na própria família, enfim, e obviamente que o Tassiano ele não aceita. Então a gente vai ver esses embates grandes dele com o Vetúrio e também com Helena, consequentemente. E aí uma coisa muito importante acontece, né? A gente voltando no passado, a história de Opílio com Cíntia, né, o relacionamento dos dois, a traição da Cíntia com Quinto Varro, que é o pai de Tassiano, é mais ou menos a mesma história que retorna agora na família, quando a Helena ela se relaciona com Teódulo. Eles vão se aproximando e tem né, uma traição ali em relação a Tassiano, e a gente vai ver essa história se repetir. O que mostra essas questões, né, das nossas próprias famílias, da nossa vida, é, as grandes ligações que nós temos uns com os outros, as afinidades, as energias, que muitas vezes são semelhantes e muitas vezes na nossa família as histórias se repetem pelas próprias afinidades de nós, espíritos dentro dessa mesma família, muitas vezes trazemos as mesmas tendências negativas, as dificuldades semelhantes, e muito, né, do que foi vivido por uma geração acaba sendo vivendo também pela próxima. Caso não exista nenhum tipo de aprendizado aí com essas situações. O que acontece com o Tassiano? Porque ao perceber essa aproximação de Helena com Teódulo, ele inclusive flagra os dois no momento ali que estão juntos e conversando, da mesma maneira que o seu pai faz há muitos anos atrás, quando ele ainda era um bebê.
Ele se lembra de toda a conversa que ele teve com o Quinto Varro, ele se lembra dos ensinamentos dele, e aquelas palavras do seu pai marcam ali o seu coração. E naquela noite, ao perceber aquele encontro de Helena com o Teódulo, né, em sua casa, ele está indo ajudar a sua filha, que acorda chorando. Então o choro dela atrai ele para o quarto dela e ele se afasta daquele encontro lá de Helena para não causar nenhum escândalo maior, nenhum problema. Então ele acaba sendo salvo pelo choro da filha. E aí ele reflete, né, que forças sobre-humanas teriam conseguido sustentá-lo, né, o pai dele, quando ele descobre aquilo, a traição da sua própria mãe. Como pudera o genitor suportar o infortúnio doméstico sem trair a superioridade moral que lhe conhecera? Então, olha que bonito isso. O exemplo que o pai dele deu, pelas suas próprias atitudes, tocam ele nesse momento para que ele não, né, haja pelo seu impulso ali, até de violência e tal, né? Remorou as palavras que lhe ouvira, né, em extremos no momento da morte dele, do desencarne, detendo-se em analisar a elevada concepção paternal com respeito aos direitos da mulher. Então, o Quinto Varro respeita os direitos da Cíntia, as escolhas que ela tem, mesmo diante do seu próprio sofrimento, da sua própria, né, da traição ali, e ele se lembra disso, né? Então aquilo de alguma maneira mexe com ele. Tá trazendo sentimentos difíceis ali para ele, mas estão ao mesmo tempo segurando seus impulsos. Não estaria Helena adquirindo o mesmo patrimônio de dor que Cíntia também havia adquirido, porque na conversa com a sua mãe, antes dela desencarnar, ela conta, e ele mesmo via o quanto ela não era feliz ao lado do Vetúrio. Mesmo tendo feito a escolha que ela achava que era certa, né? Ela nunca foi feliz. Então ele percebe isso na mãe e projeta isso para a esposa. Será que realmente ela não vai viver as mesmas coisas que a minha mãe viveu e vai ser infeliz, né? Então esses são os pensamentos de Tassiano nesses instantes. E aí, história acontecendo, o Vetúrio convida toda a família a ir lá para Roma, né, para fazer uma visita, e o Tassiano não se vê, não quer, né, não tem vontade daquilo, ele fala que vai ficar, Helena sempre fica brava com ele, ele nunca tá junto, ele nunca acompanha, então é por isso que ela sempre tá junto do Teódulo, né? O Teódulo vai junto, acompanhar, cuidar da família, então eles têm sempre essa proximidade, e o Tassiano fica. Mas aí é interessante porque a Blandina, nunca lembro os nomes, tô voltando aqui para ver os nomes. A Blandina, que é a filhinha mais nova, ela não quer ir, ela quer ficar com o pai, ela não quer ir nessa viagem, ela pede, paizinho, deixa eu ficar com você. E ele fala, não, você vai lá ver o seu avôzinho, amoroso, é importante e tal. Então ela acaba indo contra a sua própria vontade. E antes mesmo de embarcar ali, na viagem, indo em direção lá ao mar Mediterrâneo para fazer a viagem, ela vai ficando muito doente, porque está longe do pai, ela vai realmente tendo febre, ficando doente, eles chamam o médico, e antes de embarcarem, eles mandam avisar o Tassiano que vai buscar ela, e ela retorna. Então a família viaja e ficam para trás os dois. Então mostra que é muito bonito essa ligação, né? Tô frisando isso aqui para mostrar para nós essa ligação de amor que os dois têm, que essa criança tem com o seu pai, esse carinho que ela tem com o pai. Então isso marca muito a história e provavelmente vai ter grandes repercussões no futuro para a vida dos dois. E aí eles ficam, então eles vão passear nos jardins, eles vão fazer um passeio de barco, e é um momento importante porque Emmanuel conta para nós, né? Amavam-se tão profundamente, com esse carinho doce e perfeito de quem tudo procura dar, sem nada receber, que realmente se bastavam um ao outro. Então, olha que amor bonito esse da filha com o pai, né? Um amor que bastavam eles assim um ao outro. Quem será que você tem esse amor hoje? Um amor que só a presença da pessoa já basta para você. Faça essa reflexão na sua vida, que bonito isso, né? E aí, durante esse passeio de barco, eles vão ouvindo de longe alguém cantando, uma pessoa lá na margem da água ali cantando. Só que eles vão tentar descobrir quem é, porque é uma música que chama muita atenção, é um magnetismo que atrai muito os dois. E aí a gente descobre na história que é a voz de Lívia, de uma mulher chamada Lívia, que eles estão ouvindo. Então eu trouxe aqui para vocês
a música, para que a gente possa ouvir. E aí essa música, já trazendo um pouco, antecipando a história, nós vamos encontrar essa música lá para frente, alguns capítulos para frente na história, e lá tem uma pequena modificação na letra, porque aqui ele está citando os deuses, e depois essa música ela vai ser transformada para se enquadrar no cristianismo. Então a música que nós vamos ouvir é uma música que já está na segunda parte do livro lá para frente, que fala do cristianismo, mas para nos trazer para a história agora, eu vou colocar a música para a gente ouvir. É uma música que está chamada Hino às Estrelas. Ela foi musicada por Hércules Mota, a letra de Emmanuel, né? E ela está sendo cantada agora pela Tabata Romagnol. Então vamos ouvir a música. Estrelas, ninhos da vida entre espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Estrelas, nascidas na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prenda ao coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a aventura irradia, eterna ressurreição. Bom, eu vou deixar o link para vocês eventualmente ouvirem a música toda, mas vamos parar por aqui por causa do nosso tempo, né? Então é uma música muito linda, é uma música que vai falar das estrelas, que vai trazer, né, essa grandiosidade, essa universalidade para o coração ali do Tassiano naqueles instantes. E eles vão descer na margem, conversam com a Lívia, perguntam quem é o autor dessa música, gostaríamos de conhecer o autor, e era o pai dela. Então ela convida eles para irem conhecer o pai, eles vão para a casa deles, que fica ali próximos, né? E aí conhecem a história desse senhor de cerca de 70 anos, conhecem a história da Lívia, e aí eles têm uma afinidade muito grande. E aí a filha do Tassiano, nesse instante, ela é muito inspirada, ela demonstra ser um espírito sábio até. E aí ela fala, papai, a gente precisava de alguém para me ensinar algumas coisas, para me educar. Por que a gente não convida a Lívia para ser essa minha professora? Então ele acha uma excelente ideia, a Lívia também. Então a gente vai ver que a Lívia vai entrar na história agora como professora e vai se aproximar de alguma maneira dessa família. Provavelmente vai ter um papel importante nessa história. E aí Emmanuel termina o capítulo dizendo que o coração do Patrício, do Tassiano, que antes estava taciturno e angustiado, agora parecia reviver. Então a gente vai encontrar uma ligação muito grande, magneticamente falando, espiritualmente falando, dos dois com a Lívia. O que será que vem por aí? Vou desejar a vocês uma boa continuidade da leitura, dos estudos, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.